Elohim Abaim, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bom, nesse pequeno vídeo eu quero abordar um assunto de suma importância, sem os óculos de Roma e sem os óculos da teologia da Grécia. Sim, eu quero estar falando sobre a doutrina que surgiu no século XIX. No século XIX, na Escócia, nasce uma jovem por nome Margaret MacDonald. Isso é o ano de 1830. Ela está com 15 anos. Aos 15 anos, ela teve visões. Entra na história um homem chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby, aproveitando-se das revelações dessa jovem Margaret MacDonald, ele começou a introduzir uma doutrina esta que nunca os talmidins do Yeshua HaMashiach, os talmidins de Hashem, nunca abordaram quando eles estavam ali em Jerusalém, Paulo, por onde ele andou, nas sinagogas na Grécia, em Corinto, em Roma, mas veio este homem por nome John Nelson Darby e começou a propagar a doutrina do dispensacionalismo, sendo que, segundo historiadores, a jovem Margaret MacDonald era a favor da doutrina do pós-tribulacionismo. Ambas as doutrinas são falsas. Ambas as doutrinas, tanto a doutrina do dispensacionalismo quanto do pós-tribulacionismo, não há apoio bíblico para isto. Na Torá, no Brit Hadashah, há distorções para o encaixe dessa doutrina. E veja bem, vamos agora analisarmos o que nos diz a Brit Hadashah. A Brit Hadashah nos vai dizer o seguinte: a Brit Hadashah é traduzido muito erroneamente como Novo Testamento. Aí é assunto para um outro vídeo. Bom, certa feita, Mashiach disse o seguinte, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noa. Nos dias de Noa, o Eterno tinha levantado Noa para dar o alerta a todos, porque haveria de vir sobre o face da terra um grande dilúvio. Preste bem atenção. Só que se nós não analisarmos dentro do contexto da qual foi escrito o Brit Hadashah, erroneamente chamado de Novo Testamento, podemos ter uma percepção errônea e distorção ferronha desse texto, porque nos dias de Noa, quem foi arrebatado foram os ímpios para o juízo de Hashem. Porque os céus é os céus de Adonai, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Adonai deu a terra aos filhos dos homens. Tanto é verdade que ao criar o primeiro homem, ele coloca no jardim do Gan Eden, no jardim do Éden. Então, essa doutrina do tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tudo isso não passa de uma grande fake news, porque os que foram arrebatados ali nos dias de Noa foram os ímpios que foram arrebatados para o juízo eterno, até que o juízo do Eterno se cumprisse sobre os homens maus do tempo de Noa. Noa e sua família esteve guardados na arca que o Eterno havia mandado Noa construir. Passado a sentença da ira do Eterno sobre os homens da perversidade, sobre os homens da maldade, nós vimos que as águas do dilúvio baixou e Noa e sua família continuou habitando no planeta Terra.
Agora, de onde foi que John Nelson Darby criou essa falsa doutrina? E essa falsa doutrina se perpetua até os dias atuais. Muitos homens embarcou nesta de propagar o dispensacionalismo e o pós-tribulacionismo. Ambos os pontos são falsa doutrina. Vamos fugir dessas falsas doutrinas, porque assim como foi nos dias de Noa, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem vai ser arrebatados são os perversos, são os homens maus, vão ser arrebatados para o juízo de Adonai, para o juízo de Hashem, porque o próprio Mashiach nos mostra isso, como foi nos dias de Noa. Ora, como foi nos dias de Noa, quem é que foi arrebatados? Os que foram arrebatados foram aqueles que foram arrebatados para o juízo de Hashem, para o juízo de Adonai, porque as suas obras eram más. Mas Noa, um tzadik de seu tempo, conseguiu salvar a sua família. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa falsa doutrina. Ambas são falsas, tanto a doutrina do dispensacionalismo quanto a doutrina do pós-tribulacionismo. Ambos estão errados, porque os talmidins do Mashiach nunca defenderam essa tese. Existem as distorções por aí, né, dos falsos mestres querendo cunhar profundamente esta falsa doutrina. Isso aí é vã filosofia. Mas Mashiach não ensinou isso. Mashiach disse o seguinte: como foi nos dias de Noa, assim será na vinda do Filho do Homem. Noa não foi arrebatado. Preste bem atenção. Quem foi arrebatado foram os maus, foram os perversos, os iníquos, os filhos da iniquidade. Mas Noa, por ser um homem tzadik de seu tempo, conseguiu escapar da ira do Eterno, da sentença do juízo do Eterno. Quem foi arrebatado foram os homens maus. Agora, como é que os homens atuais ainda propagam nos púlpitos essa doutrina maligna do arrebatamento? O Eterno não nos criou para nos arrebatarmos. Se vê que nós somos tzadik, se nós entrarmos na arca, entrar na arca é receber revelação. Entrar na arca é saber que, enquanto a fúria do juízo de Adonai não passar, os homens maus serão arrebatados para ser açoitado pela ira do Eterno. E é isso que vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Aqueles que estão dentro da arca não será arrebatado, porque os céus é o céu de Hashem, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Fica esses homens por aí pregando que a igreja vai ser arrebatada para morar nos céus. Ora, pois, faça-me o favor, tome cuidado com essas colocações, porque o Eterno promete habitarmos em terra e não em céu. Viu novos céus e nova terra. Mas está falando da Jerusalém que desce. O lugar de habitação dos seres humanos é no planeta Terra. Após a vinda do Mashiach, o milênio acontecerá em Jerusalém. Vamos tirar os óculos da Grécia e de Roma e entender os textos dentro do contexto, dentro da cultura judaica. Vamos corrigir esses erros doutrinários no século XXI. Porque essa falsa doutrina do dispensacionalismo e do pós-tribulacionismo precisa acabar. Nós estamos em Harit Hamim, nós estamos nos últimos dias. Precisamos tocar a trombeta da verdade, precisamos corrigir
os erros doutrinários que fora passado de geração a geração. Mas o Eterno está nos dando a oportunidade de nos corrigirmos e interpretar os textos dentro dos seus originais, ou se não temos os verdadeiros originais, pelo menos cópia dos originais nós temos, que os talmidins nunca ensinou esses dois tipos de doutrina, porque o foco era trazer a mensagem de Torá viva, e nunca eles ensinaram sobre esses dois tipos de doutrina. Isso foi invenção de John Nelson Darby, no século XIX, no ano de 1830. Que Hashem abra o meu e o seu entendimento, que você comece a olhar ao texto com a perspectiva dentro da cultura judaica e não dentro da cultura grego-romana. Porque a cultura grego-romana distorce os fatos de Torá, de Brit Hadashah, para encaixar as suas falsas doutrinas. E muitos têm sido levados por esses ventos maus de doutrina. Ora, amados, nós estamos no limiar de Gog e Magog. Estamos vendo o cenário profético da nossa atualidade e ainda sobe homens no púlpito para falar de arrebatamento. Faça meu favor, vamos ler a Bíblia com atenção, vamos ler os textos do Brit Hadashah com atenção, sem os óculos de Rom, meus filhos. É preciso coragem para corrigir os erros doutrinários.